Então, para apresentar o segundo case de sucesso, chamamos Marina Zucchetto, do sítio Pitangos, hospedagem rural de Novo Cabrais. Integrante da região turística Centro-Serra, para dividir suas experiências conosco. Bom dia a todas e todos. É muito bom estar aqui. Eu sou cachoeirense também, então muito bom voltar à Cachoeira do Sul para conversar com vocês sobre esse projeto nosso em Novo Cabrais. Bom, o sítio Pitangos está localizado na BR-153, aproximadamente 50 quilômetros aqui de Cachoeira. Para quem conhece o Parque Vitec, que é um empreendimento turístico muito famoso, né? Passando o Parque Vitec, indo de Cachoeira, um pouco menos de 3 quilômetros à esquerda na rodovia. Então, se vocês estiverem passando, quiserem dar uma olhada, e vocês vão ver que tem a placa lá, para vocês conhecerem. Então, quem somos nós? Nós somos também um empreendimento familiar. Somos eu, Marina, que cuido da parte das vendas e mídias, né? Todo o contato com os nossos clientes, hóspedes, divulgação. Minha mãe, Mariângela, que está aqui com a gente, que cuida dos hóspedes e da estadia, né? Então, a gente tem pessoas que trabalham na limpeza com a gente, então ela administra essa parte de rouparia, de contato, agendamento de limpeza e também durante a estadia, né, o contato com os hóspedes. E também meu padrasto, Enildo, que trabalha com a parte de infraestrutura, de administração de reparos, de jardinagem e tudo mais. E eles moram lá no sítio. Eles começaram a empreender lá, a modificar o sítio em 2013. E foi um projeto bem longo de repaginação, porque a propriedade também são dos meus avós. Então, de 2013 até hoje, a gente já fez várias modificações, várias adaptações, e a gente começou mesmo com a hospedagem em 2021. Foi 2021. Aqui tem uma foto aérea da região onde está a casa, né? Então, aqui é a entrada na BR-153, a casa ali no centro da propriedade. A gente tem um quiosque onde a gente tem churrasqueira, a gente já fez eventos também, já recebeu outras pessoas. E a gente tem um espaço de fogueira, onde tem um pôr do sol, que é a nossa maior atração lá no sítio, né? E aí aqui a gente trouxe algumas fotos, algumas imagens, só para vocês terem uma noção assim de como é a casa, né? A gente tem uma casa que tem 2 quartos. Então, quando os hóspedes alugam, eles alugam a casa inteira, né? Somente um grupo utiliza a casa por hospedagem. A gente consegue acomodar até 8 pessoas. Essas fotos dos quartos hoje já estão um pouco alteradas, elas são as primeiras fotos que a gente fez. E aí a gente tem essa sala de estar e jantar, que é super aconchegante, ela é super completa. A gente tem lareira, TV com streaming, uma internet muito boa. E cozinha também, completa. A gente não oferece nenhum tipo de refeição. A gente já nas primeiras hospedagens oferecemos café da manhã, que a gente servia na bancada da casa mesmo. Mas isso foi algo que não foi rentável para a gente, não valeu a pena. Então, isso que é interessante também, né? Quando a gente fala em empreender com o turismo rural, é algo que a gente pode testar várias possibilidades, né? Mas sempre pensando no que vale a pena, né? Porque, que nem as meninas estavam falando antes, às vezes você tem um trabalho muito grande com alguma produção, alguma coisa, mas a rentabilidade para o negócio não vale a pena. Então, da nossa experiência desde o início, assim, a gente vem adaptando o negócio cada vez mais, e aí hoje a gente está firmado com a hospedagem rural, que é o nosso negócio central, né? A gente também recebe pessoas para fazer ensaio fotográfico, recebemos escolas, a gente tem parceria com as escolas de Novo Cabrais também para projetos sociais. Mas o nosso foco como empreendimento mesmo é a hospedagem rural, né? A gente, como tem uma casa muito confortável, a gente recebe pessoas de vários lugares. O fato da gente estar em plataformas de hospedagem como o Airbnb
também trouxe pessoas, inclusive, de fora do país. Assim, a gente está agora com uma família lá que mora na Espanha e eles estão ficando por 10 dias lá. Então, a gente tem várias pessoas que, às vezes, estão vindo para o Brasil e querem realmente um refúgio, um lugar mais tranquilo, com todo o conforto, com uma internet boa que pode trabalhar. Então, a gente recebe bastante pessoas que realmente querem ficar na casa, né? Os nossos primeiros hóspedes vieram pelo Parque Vitec, né, que foi também um pouco como começou o nosso negócio. A gente recebia muitos amigos, muitos familiares que gostavam muito do lugar, porque ele é todo planejado. E sempre falavam, né, a gente quer ficar aqui mais, quer se hospedar, quer curtir mais tempo aqui. E aí essa casa a gente teve outras pessoas que moraram lá até que ela ficou vazia. E aí eu estava com a experiência de trabalhar com pousada e hotel em Santa Catarina. E aí a gente casou tudo isso e os nossos primeiros hóspedes vieram através do parque, né? Porque isso também era algo defasado, assim, porque o Henrique Vitec, né, dono do parque, ele está há muito tempo com o parque, mas a falta de uma rede de pessoas e, né, uma rede que sustente a estadia do turismo fazia muita falta. Então, isso foi super legal porque a gente montou essa parceria. Então, muitas pessoas que às vezes gostariam de vir ao parque, passar o final de semana, acabavam não vindo porque não tinham onde ficar. E aí, como a gente está muito perto do parque, a estrutura é boa, tem várias pessoas que já vêm através do parque, né? Então, a nossa proposta é oferecer uma experiência de hospedagem para descanso com muito conforto em meio à natureza. E aqui algumas comodidades da nossa casa, que são nossos pontos fortes, né? A gente tem lareira, tem churrasqueira interna e externa, tem fogão a lenha, tem espaço para fogueira. Nossos chuveiros são a gás, a gente tem ar-condicionado em todos os cômodos da casa. A gente tem uma Wi-Fi que funciona super bem. E a gente tem uma TV com todos os programas de streaming liberados para os hóspedes, né? Então, como a gente não tem muitas unidades de hospedagem, como a gente recebe um grupo por vez, a gente potencializa essa casa ao máximo que dá para que realmente a gente consiga, né, fazer uma hospedagem mais rentável para a gente. A gente vem trabalhando com Airbnb, a maioria das nossas hospedagens vem por lá, mas atualmente a gente já tem bastante hóspede que faz reserva direta e que já é hóspede de repetição. E aí a gente conseguiu a marca de super host no Airbnb, que é quando a gente consegue todas as avaliações máximas. Então isso foi um sucesso para a gente mesmo, assim, porque no início, né, as pessoas me chamavam um pouco de louca, achavam que eu estava viajando na maionese, de querer empreender em Novo Cabrais, mas o que tem lá, o que pode fazer, né? E acho que com bastante trabalho a gente conseguiu cativar bastante pessoas assim que passaram a nos conhecer e que já se hospedaram mais de uma vez por lá. E o legal é justamente isso, assim, que a gente nota que as pessoas começaram a conhecer o sítio, se encantam pelo que vem quando chegam lá, se surpreendem positivamente e acabam retornando pelo lugar mesmo, né, para descansar. Tem uma família de Santa Maria que é muito engraçada, assim, eles é um casal trabalham com aulas online e tem uma menininha, assim. E aí, seguidamente, eles nos mandam mensagem na segunda-feira, queremos ir aí na quarta, a gente precisa tirar uns dias aí. E aí eles são de casa já, são pessoas que acabam virando assim, como se fosse nossa família mesmo, né? Um ponto muito forte é a recepção da minha mãe, que o pessoal assim fica nas nuvens, se sentindo em casa. Essa semana esses hóspedes que estão lá, inclusive, estavam usando a máquina de secar lá, né? Então, tem isso da hospedagem, né? A gente vai estar envolvido durante o final de semana, então é algo que tem que se considerar quando for empreender. Você vai se envolver o final de semana inteiro e você tem que estar disponível, né? Porque dá um problema no chuveiro, dá um problema numa lâmpada, dá um problema no portão. Tem que ter alguém disponível para resolver esses percalços, assim. Mas, num geral, a experiência é muito positiva, né? Acho que a minha mãe até poderia falar mais depois, se quiser. É legal o contato que a gente tem, às vezes, coisas que para a gente vira rotineira, vira comum, vira o normal para a gente estar todo dia vivenciando. Uma pessoa que vem de fora, às vezes, tem um outro olhar
E às vezes a gente tem trocas super legais, assim, né, com hóspedes que, enfim, valorizam coisas que às vezes a gente não dá tanta atenção, assim. Ina, com licença, me Claro. conta uma coisa, vocês moram na mesma propriedade? Sim, a minha mãe e o meu padrasto moram lá. As 2 casas não têm comunicação nenhuma, né, a casa deles é no fundo da propriedade, e a casa de hospedagem é logo na entrada da propriedade. Então, eles estão morando lá, mas as casas não têm comunicação, assim, não se enxergam, né. E o investimento de tempo ainda da parte do proprietário vem auxiliar os hóspedes em alguma intercorrência, é isso? Isso, é. Eu faço todo o trabalho ali antes das pessoas chegarem, que é a venda mesmo, todo esclarecimento de dúvidas, acerto, orientações, chegada, tudo. Aí minha mãe recebe os hóspedes quando eles chegam, né. É difícil, eu acho, né, mãe, assim, além do check-in e do check-out, acho que tu não tem muito envolvimento, né. É que eu questiono assim, a partir do momento que eu reservo um Aham. período lá, o fogo de chão sou eu que faço. Sim, É isso? isso, aham. A Minha gente comida, disponibiliza autonomia total, isso. só em caso de algum socorro, é isso? Isso, exato, Ah, é. perfeito. Autonomia total. Então, praticamente nulo, nada impede de outras atividades estarem sendo feitas na propriedade enquanto a habitação está sendo ocupada, né? Isso, é. A gente já abriu espaço para fazer piquenique, para receber hóspedes, mas, hóspedes não, visitantes, mas isso é algo que a gente não está fazendo hoje em dia, porque, de novo, foi algo que, assim, pelo tempo que a gente se envolvia e a quantidade de pessoas que a gente recebia, a gente estava trabalhando, quase pagando para trabalhar, sabe. Então, isso é algo que a gente parou de fazer, mas a gente já recebeu, visitação, piquenique, enquanto tinham hóspedes na casa, né. Mas Consegue agora concomitar 2 produtos num período só, aham, então. conseguia, Perfeito. é. Mas aí agora a gente está só com hospedagem, e aí o espaço inteiro do sítio, né, de visitação fica somente para aquele grupo que tá hospedado. E alguma objeção, pets, que é um segmento, né, que é forte, crianças, tem alguma restrição, algum impedimento no Não, acolhimento? não, a gente aceita pets, tem taxa adicional, né, de limpeza de pet, mas a gente aceita criança de todas as idades, a gente aceita bebês, todos os tamanhos, assim. Algum termo de responsabilidade a ser assinado? Fazer Não, uso da a propriedade? gente a gente quando é pelo Airbnb, automaticamente já tem um termo de adesão ali, né. Uhum. E diretamente a gente envia orientações, regras da casa descritas, né, e a pessoa concorda com os termos, assim, mas não, a gente não faz contrato. Tá. É. Isso, aham. Não, a lenha a gente disponibiliza durante toda a hospedagem, que é isso que a gente estava falando, né, a gente tentou potencializar ao máximo, assim, essa casa, já que a gente não tem várias unidades, e aí, por exemplo, o café da manhã é algo que as pessoas gostam muito, mas pra gente não vale a pena, né. Então a gente tirou o café da manhã, mas a lenha é algo que a gente oferece durante toda a hospedagem, então isso é um ponto bem forte, assim, né, a gente deixa um cesto pronto já de lenhas e mostra onde é o acesso para o depósito de lenha, e aí a pessoa utiliza, quer usar na churrasqueira, na lareira, na fogueira, é lenha disponível durante toda a hospedagem. E aqui a gente trouxe 3 pontos que acho que seriam nossos pontos fortes, assim, que fazem a gente, conseguir manter e ter esse negócio, né. Então, o primeiro ponto é o nosso atendimento personalizado. Então, desde que o hóspede entra em contato com a gente perguntando sobre, datas, valores, a gente, tem um atendimento totalmente humanizado, né, nada automatizado, e sou eu que faço essa parte do atendimento. A gente tenta ter uma taxa de resposta rápida, que isso é super importante na hora de vender a hospedagem e de passar segurança, né, porque, por exemplo, os primeiros hóspedes que quiseram fazer reserva direta, né, a pessoa fica assim: "Pô, Novo Cabrais, estou aqui um contato que alguém do parque me passou". Isso cria uma certa insegurança, né, então a gente prioriza pela resposta rápida, eficiente, tudo muito padronizado também em relação às datas, aos valores. Isso cria bastante segurança para as pessoas, né.
E no momento que elas chegam, na preparação da casa também, a gente sempre tenta entender quem são essas pessoas que estão vindo para adaptar a casa para a estadia deles, né? Então, por exemplo, essa família que a gente está recebendo agora é uma família com um bebê e com uma menina de 5 anos, né? Então, a gente tem uma biblioteca na casa com brinquedos, jogos. A gente sempre pergunta a idade das crianças para deixar os livros mais adequados, os brinquedos mais adequados, para tirar brinquedos que talvez sejam, né, perigosos para essas crianças, para que realmente as pessoas assim sintam-se em casa, apesar de não estarem, né? Durante a estadia também, a minha mãe recebe os hóspedes com toda atenção, carinho, e isso as pessoas gostam muito, se sentem muito à vontade, muito acolhidas. E depois também, né? Depois da hospedagem, a gente sempre pede avaliação, feedback para também saber onde a gente precisa melhorar, né? O segundo ponto, que é a higienização rigorosa, isso é algo bem curioso, assim, porque desde a pandemia a gente adotou um passo a passo de higienização da casa que a gente continua até hoje. E isso é algo que as pessoas elogiam muito, assim, é algo que a gente achava que era, né, o básico, comum, mas é algo que as pessoas assim frisam muito quando vão nos dar um feedback de como foi a hospedagem, do quanto a limpeza foi importante, do quanto a casa estava limpa. Então, acho que isso é um ponto forte também do nosso sucesso. E o terceiro ponto é a qualidade em rouparia e utensílios, né? Então, a nossa casa, nosso investimento primeiro, assim, foi nas nossos cobertores, roupas de cama, tudo de muita qualidade. E também os utensílios de cozinha, né? Porque, de novo, como a gente não oferece nenhuma refeição, que é algo que é uma dor, às vezes, para as pessoas, a gente priorizou por ter uma cozinha super bem equipada. E aí isso acaba se tornando também um elemento da hospedagem, né? Que o pessoal gosta muito de ir curtir, fazer fogo no fogão a lenha, cozinhar em família e tudo mais. Era isso, pessoal. A gente trouxe aqui alguns pontos. Espero que depois, se vocês tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para conversar com a gente. A gente está nas redes sociais como Sítio Pitangos, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a gente também está no Airbnb. Lá vocês conseguem ver mais fotos da nossa casa, do espaço. E é isso, sintam-se à vontade caso alguém tenha curiosidade de conhecer a propriedade, alguma coisa assim. Também podem entrar em contato com a gente e a gente agenda para receber vocês.